Elias contra os 450 profetas de Baal, livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 39. O profeta Elias disse ao povo: só eu fiquei de profeta de Deus, e os profetas de Baal são 450 homens. Que os profetas de Baal façam um holocausto ao Deus Baal, e eu também vou oferecer um holocausto ao meu Deus, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E o profeta Elias disse aos profetas de Baal: vocês preparem primeiro o holocausto, porque vocês são muitos, e invoquem o Deus de vocês. E os profetas de Baal invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo assim: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamem mais alto, pode ser que ele esteja falando com alguém, ou talvez ele tenha alguma coisa para fazer, ou talvez ele foi viajar, pode ser que ele esteja dormindo. Gritem para ele acordar, kkk. E os profetas de Baal clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas, conforme o costume deles, e passado do meio-dia, não houve vozes, nem resposta. Então o profeta Elias disse para o povo: venham até aqui. E todo o povo veio para perto de Elias. E disse o profeta Elias para o povo: derramem água sobre o holocausto. Versículo 36. Então o profeta Elias invocou a Deus e disse assim: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e também a água, e vendo o povo o que aconteceu disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Prezado ouvinte, sabe por que o Baal não respondeu o clamor dos profetas dele? Porque o Baal não existia, o Baal só era uma estátua feita de pedra, que não ouvia, não falava, não andava. O mesmo acontece nos dias de hoje, só foi mudado o nome das estátuas, não é mais Baal. Colocaram outros nomes nas estátuas, são milhões de deuses feitos pelos seres humanos em todo o mundo, deuses feitos de gesso, de metal, de madeira, de louça. Esses deuses não veem, não ouvem, não andam, são imagens de escultura que não podem salvar ninguém do inferno. Colocam gesso em um recipiente de forma humana, depois colocam água, tiram a estátua feita de gesso da forma, colocam um nome na estátua, e já está pronto mais um Deus para as pessoas adorar a estátua feita de gesso. Se pedir para quem crê e adora a imagem, adorar um poste, ele vai dizer assim: é só um poste feito por mãos humanas, eu não vou adorar um poste não.
no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está escrito assim: ficarão de fora da cidade santa de Deus, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, e os idólatras, e os que mentem. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os bêbados, nem os ladrões, herdarão o reino de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: mas aos incrédulos, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os que mentem, a sua moradia será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O profeta Elias acabou de orar a Deus, e Deus respondeu à oração de Elias rapidamente, porque Ele é o Criador de todas as coisas que estão criadas. O fim de quem continua crendo e adorando imagens de escultura será um inferno depois da morte. Estará aguardando o julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, para depois ser lançado no lago de fogo. Prezado ouvinte, abandone a crença em deuses feitos por mãos humanas. Só existe um Deus que criou o ser humano, não creia no Deus que o homem criou. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo ensinou o verdadeiro batismo. Jesus Cristo mandou ensinar o evangelho dele. Não foi o evangelho dos falsos profetas, que ensinam o povo a adorar estátuas de gesso, ensinam que o inferno não existe, ensinam que o ser humano não tem alma. O próprio Jesus Cristo disse que o inferno existe, e que o ser humano tem alma. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus que tem o poder de lançar no inferno a alma e o corpo. Vai numa igreja evangélica verdadeira, faça o batismo que Jesus Cristo mandou. Leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu, ponha em prática, 100% de certeza que um dia você estará frente a frente com Jesus Cristo. Os falsos profetas que te ensinaram a crer em estátuas feitas de gesso, te ensinaram que o inferno não existe, que morreu acabou. Não poderão te salvar do inferno. Lembre-se que só existe um Deus, Criador de todas as coisas. Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz para salvar do inferno a alma que não quer ir morar no inferno depois da morte. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho até Deus. Ninguém vai morar no céu se não for por mim.
aceita ou rejeita o Evangelho. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, então você não vai ser lançado no lago de fogo. Pense nisso, o amanhã pode ser muito tarde.